Poderia ter feito uma intervenção completamente diferente do que vou fazer. No entanto, a ideia é um bocado convencer-vos a visitar Coimbra. Coimbra é uma cidade que tem uma canção própria, o Fado de Coimbra. Uma canção que foi recriada ou criada, que nasceu com a universidade e os estudantes. E é uma cidade que tem vivido também um bocado, ou se tem desenvolvido acompanhando a universidade, aliás, como quase todas as cidades universitárias. Localiza-se, a fundação é de 1143, portanto com a capital do reino, e está localizada no centro, na região centro de Portugal. Aqui vemos uma planta, uma carta com o desenvolvimento da cidade. Sobre esta área vermelha já falou o arquiteto Eduardo Mota, que é a cidade na Idade Média. Depois vemos a laranja, a cidade no século XVI, século XIX, num laranja mais claro, no amarelo torrado, depois 1940 amarelo e 1990 a verde. Portanto, há uma expansão razoável da cidade, mas que se desenvolveu praticamente até 1940, até 1990, podemos dizer, um bocado de costas voltadas para o rio. Esta imagem já viram, a imagem da zona central da cidade, com a universidade no alto da colina. A história da cidade de Coimbra tem sido acompanhada pela construção de inúmeros monumentos que embelezam e deixam a marca da memória dos que ali passaram. O centro histórico é um lugar privilegiado para se tomar contacto com essa monumentalidade. No início da nacionalidade, a partir da colina e passando a zona extramuros, foram aparecendo construções religiosas e civis que marcaram várias épocas. Vestígios arqueológicos romanos e árabes, estruturas tardo-medievais, manuelinas, maneiristas, barrocas, neoclássicas e contemporâneas. Tudo está patente no centro da cidade, fazendo Coimbra uma cidade propícia ao estudo da história da arquitetura. Coimbra é a cidade portuguesa com uma maior densidade de monumentos na área central. Esta carta, uma carta turística, mostra isso claramente. Na época medieval, a cidade foi cintada por uma poderosa muralha, na qual se conservavam alguns vestígios importantes. O perímetro amuralhado é considerável, desenvolvendo-se desde a margem do rio Mondego, onde uma grande torre, a Torre de Belcoce, defendia a parte mais baixa do recinto. A imagem que estão a ver é de uma maquete do início, de que nós consideramos o início da nacionalidade, do desenvolvimento da cidade. A cerca desenvolvia-se em plano oval, passando pela atual Rua Ferreira Borges, onde se conserva ainda o grandioso Arco de Almedina, que era a principal porta amuralhada. O traçado subia até ao topo da colina, a partir do qual se iniciava a Alcáçova. Com cerca de 2 km de perímetro, sabe-se que a muralha do século XII teria 5 portas: Almedina, Belcoce, Traição, Sol e Porta Nova, e mais 12 torres defensivas e de vigilância. Da parte muralhada, foi criado um circuito que está sinalizado no pavimento, na própria cidade, e apresenta todas estas portas que estão identificadas. Estamos a ver agora uma imagem da porta da Torre de Almedina, do século IX, com alterações no século XIII e XVI. A porta de Barbacão, o Arco Pequeno de Almedina, século XV e XVI. Depois a Torre de Dante, que assenta sob um lance da muralha medieval, era uma das torres defensivas da muralha e que, após a perda de importância da cidade como praça forte, foi adaptada à residência. Ainda uma vista da torre sobre a cidade. Nos finais do século XIX viveu nesta casa-torre, porque a torre foi adaptada à habitação, o poeta António Nobre, enquanto estudante. Está atualmente em fase de reabilitação e refuncionalização para o futuro Museu da Guitarra de Coimbra. A Sé Velha, ou a Igreja de Santa Maria de Coimbra, mandada construir pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, no século XII, como forma de agradecimento pelas suas batalhas contra os mouros e Santa Maria. A igreja tipicamente românica, com uma aparência compacta e robusta, de fortaleza, sublinhada pelo coroamento das ameias.
Mais uma imagem da Sé Velha, esta porta que estamos a ver, a imagem da esquerda, da vossa esquerda, é a porta conhecida pela Porta Especiosa. A Igreja de São Salvador, da segunda metade do século XII, sofreu grandes remodelações no século XVIII, permanece, no entanto, o aspecto primitivo do seu portal. Situa-se na zona alta da cidade. A Igreja e o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, cuja construção se iniciou a 28 de junho de 1131, a fundação do mosteiro inseriu-se na altura no movimento de renovação religiosa, que nos finais do século XII pretendia um retorno às fontes do Evangelho. As constantes reformas que sofreu alteraram de algum modo a sua originalidade. Esta é a imagem da fachada principal. Ao nível artístico é uma fonte de inspiração, fachada românica com arco triunfal renascentista, interior com decoração pétrea manuelina, órgão e altares barrocos são alguns exemplos. Em 2003, à Igreja do Mosteiro de Santa Cruz foram atribuídas as honras de Panteão Nacional, por ali se encontrarem sepultados os dois primeiros reis de Portugal, Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I. Está situada mesmo no centro da cidade. A Igreja de Santiago, que é uma construção românica dos últimos anos do século XII, primitivamente integrada na rota de peregrinação de Santiago de Compostela, sagrada em agosto de 1206. Foi amputada no século XIX para se proceder ao alargamento de uma rua. O Mosteiro de Santa Clara a Velha, fundado no século XIII. Devido a guerras com frades no Mosteiro de Santa Cruz, este monumento encerrou, tendo sido refundado anos mais tarde por Dona Isabel de Aragão, esposa do monarca Dom Dinis, fundando também no mesmo local um hospício para os pobres e um paço para si, onde pudesse viver após a morte do rei, como vai acontecer. Dadas as transformações no curso do rio Mondego, o mosteiro foi sofrendo inundações cada vez mais recorrentes, que terminaram alterações arquitetónicas. Só na década de 90, para efeitos de execução de um projeto de valorização, foram feitas escavações arqueológicas que possibilitaram a descoberta da arquitetura soterrada e todos desconhecida, bem como as incontáveis testemunhos materiais da vivência cotidiana das monjas. Nesta altura é possível visitar os achados arqueológicos e todo o museu, portanto toda esta zona teve inundada e é perfeitamente visível, aliás pelas cores da pedra no edifício principal, a altura em que a água estabilizava. O Jardim da Manga, uma construção promovida pelo reformador do Mosteiro de Santa Cruz, Frei Brás de Braga, no século XVI. João de Roão traçou o plano e executou os baixos relevos para o interior dos 4 cobelos. É composto por um corpo central formado por uma cúpula com lanterninha assente sobre 8 colunas e por 4 capelas de tipo guarita. A Igreja da Sé Nova, renascentista, pertencente ao antigo Colégio de Jesus, a sua construção teve início em 1598, tendo seu plano sido inspirado na Igreja de Jesus de Roma, da autoria de Vignolo.